como vai? Espero que vá tudo bem com você. E quero, de certa forma, dar uma mãozinha para isso, lendo mais um capítulo aqui de um caso verídico que eu acho que ajuda a nos inspirar a ter uma vida, eu diria assim, mais corajosa. E é um caso real que está nesse livrinho do mesmo autor que eu li a semana passada, o Robert Schuller. Esse livrinho aqui, que o título vocês podem ver, Você Pode Ser Quem Deseja. E o título do caso que ele relata aqui é Jamais Desista. As notícias que tenho para você não são boas, disse o médico ao olhar gravemente para Pat Nordberg, de 32 anos de idade. Seu esposo, Ollie, tomou-lhe a mão. Prossiga, doutor, disse ela. Você tem um aneurisma na parte mais inacessível do cérebro. Seu estado não vai melhorar. Pode morrer a qualquer hora. Se nada fizermos a respeito do aneurisma, pode ser que você tenha sorte e viva. O doutor continuou com seu relatório frio dos fatos. Operação? Diria que há uma possibilidade de 10% de sobrevivência, só isso. Teríamos de suspender o cérebro de sua base, teria de segurá-lo em minhas mãos. Simplesmente não sabemos o que isto causaria à sua mente, se você sobrevivesse à operação. Eu sei que eu conheço casos de pessoas que mais recentemente se submeteram a uma operação desse tipo e hoje eles têm uma forma de acesso a essa parte mais baixa do cérebro, diferente do que tinha na ocasião em que foi feita essa consulta. Aturdidos pela notícia, Ollie e Pat caminharam para o estacionamento como se estivessem num mundo irreal. Um amor sem palavras fluía de coração a coração enquanto dirigiam para casa. Mamãe, mamãe! Seu filho de 5 anos de idade gritou entrando na sala de estar e recebeu o abraço caloroso da sua linda mãe. A decisão lhe era mais difícil por causa do filho e do esposo. Devia ela escolher a cirurgia com possibilidade de sobrevivência somente de 1 em 10? Devia ela deixar as coisas como estavam, esperar e orar para que a próxima dor de cabeça nunca chegasse? Ela se lembrou da primeira que havia acontecido alguns meses antes. Sentiu que o vaso sanguíneo se rompera, sentiu o líquido cálido fluir em volta do cérebro, sobre o crânio, antes de desmaiar. Tiraram-se novos raios-x. O diagnóstico era o mesmo de antes. O aneurisma ainda estava lá. Bem, Pat, disse o médico, é um aneurisma grande. Se arrebentar, será o fim. Será o seu fim, explicou ele. Um aneurisma é um engrossamento de um vaso sanguíneo cujas paredes são frágeis e débeis. Nunca podemos prever o momento em que se romperá. Porque eu, que foi que eu fiz, tenho sido uma boa pessoa. A autopiedade se misturou com raiva enquanto Pat chorava sozinha em seu quarto. A quilômetros de distância, Ollie, um brilhante graduado da Faculdade de Ciências Econômicas de Harvard, orava a Deus pedindo direção e entre chamadas telefônicas de clientes que se mostravam inquietos e transtornados por seus enormes problemas. Buscai primeiro o reino de Deus. As palavras vieram do nada à mente de Pat. Como uma doce música que vem de repente trazendo suave calma, desta forma, a chegada deste versículo bíblico trouxe paz divina à mulher que estivera chorando. Agora sabia, sem sombra de dúvida, o que devia fazer. Telefonou para Ollie. Querido, já não tenho medo. Sei que se morrer, Deus terá algo melhor do que eu para amar meu filho e meu marido. Ela fez uma pausa e com calma total disse, Ollie, vou telefonar para o médico e dar-lhe a minha decisão. Vou ser operada. Pat vai ser operada. Ela vai ser internada amanhã de manhã.
A vizinha de Pat espalhava a notícia de casa em casa na rua onde moravam, em Fullerton, na Califórnia. Ollie vai levá-la de carro para o hospital a caminho do escritório. Dizem que ela não tem muita chance de voltar viva ou com a mente normal, mas ela diz que esta é a decisão que Deus a levou a tomar. Na manhã seguinte, um manto de tristeza cobriu as cozinhas de toda a rua. As crianças se dirigiam pressurosas à escola, os maridos ao trabalho, mas as mulheres de cada lar vigiavam atentamente os seus relógios. Ollie sairia de casa às 8 em ponto. Uma vizinha disse às outras: "Saiamos todas às portas para despedirmos-nos dela e dar-lhe um beijo, um sorriso e uma oração." Com toda a calma e tranquilidade, Pat entrou no carro, enquanto Ollie carregava a pequena maleta que continha as coisas pessoais da sua esposa. Abriu a porta da garagem e tirou o carro. Pat viu suas vizinhas ao longo de todo o quarteirão e de ambos os lados da rua. Sorriu. Da mesma maneira em que as crianças fazem lanternas de cabaças, fazendo aberturas que parecem olhos, nariz e boca, assim o cirurgião abriu o caminho através do crânio, com serra e broca, deixando o cérebro exposto. Enfiando as mãos na cavidade craniana, o médico tirou o cérebro da jovem mãe em suas mãos enluvadas e removeu a secção fraca do vaso sanguíneo que ameaçava arrebentar. Delicada, gentil e ternamente, com um toque de reverência, recolocou o cérebro no lugar e começou a fechar a abertura. Como se fosse o topo da lanterna, a secção cortada do crânio foi recolocada no lugar e uma placa metálica protetora colocada sobre ela. Toda a pele do couro cabeludo, que havia sido retirada para a cirurgia, agora podia ser recolocada e costurada. O cabelo cresceria de novo, se ela vivesse. Para o marido que esperava, a operação durou uma eternidade. Ainda estaria viva? Será que ela ainda o reconheceria se sobrevivesse? Viveria como um vegetal? Seria uma maníaca? Ou seria uma criança? Ou, por favor, Deus, a mesma Pat que sempre amei? Essas interrogações correram-lhe pela mente enquanto orava com o rosto molhado de lágrimas. Sr. Nordberg, a voz familiar do médico fê-lo ficar de pé. Encarou o cirurgião sombrio. Está tudo terminado, Ollie, disse o médico. Tudo o que podemos fazer agora é esperar e orar. Pode levar dias até que possamos saber se ela vai viver e qual será o seu estado depois disso. Era o máximo que Ollie podia esperar. Sua cabeça raspada, envolta em gaze branca, imóvel no centro do travesseiro, dava-lhe um aspecto cadavérico. Dia após dia, hora após hora, as enfermeiras esperavam por um sinal de consciência. Abriria ela os olhos, moveria os lábios, voltaria a falar? Na manhã do quarto dia depois da operação, a enfermeira especial que a atendia momentaneamente lhe havia voltado as costas quando ouviu umas palavras ditas em voz baixa, mas bem claras. "Poderia alcançar-me um batom, por favor?" Voltando-se, viu que Pat a olhava com os olhos bem abertos e alertas, suficientemente bem do ponto de vista mental para querer se enfeitar. Se tão somente as frases tivessem prosseguido tão claras como as primeiras. Nas próximas semanas, o cérebro ferido de Pat foi incapaz de sustentar conversação normal. As palavras se misturavam e não saíam em sequência lógica. Para complicar o problema, seu corpo tinha pouca coordenação. Será que ela jamais seria capaz de levar uma vida normal? Passaram-se os meses. Podia ir de carro com a família à igreja novamente. "Pat", interpelou um membro da igreja, "acho que você podia ajudar como voluntária na classe de crianças retardadas. Precisamos de um adulto que observe cada criança que possa ser ensinada. Você tentaria ajudar, por favor?" Ele não precisou perguntar de novo. Aqui estava a chance de provar que, embora a sua fala e os movimentos corporais não funcionassem adequadamente, ainda podia ser útil. Os acontecimentos que se seguiram mudaram-lhe a vida.
Patty os conta da seguinte maneira. Notei uma menina de 8 anos de idade, Janine, que não tinha supervisor. Ao indagar a respeito dela, disseram-me, ela é simplesmente um vegetal. Não tem possibilidade de jamais se desenvolver. Nem mesmo reconhece a mãe. Não pode e provavelmente nunca poderá andar. Senti tanta pena dela, recorda Patty. Sentei-me no chão ao seu lado e tudo o que ela fazia era rasgar papel e mexer os lábios com os dedos. Era tão triste. Fiquei observando-a. Então, quando seus olhos encontraram-se com os meus, sorri. Ela olhou fixamente para o meu sorriso e um milagre aconteceu. Engatinhou para onde eu estava e, escondendo a cabeça no meu colo, soluçou desconsoladamente. Enquanto eu ternamente acariciava-lhe as costas, ela molhou meu vestido com as suas lágrimas. Ó Deus, orei, se o amor faz isto a esta criança, o que faria amor e educação? Decidi, nesse instante, que seria uma psicóloga de crianças. Agora, Patty sabia o que queria ser. Incríveis barreiras se encontravam pelo caminho. Antes de poder matricular-se na faculdade, ela devia resolver o problema de transporte. A única maneira de ir às aulas seria de carro, e ela não sabia dirigir. Em seu estado atual, faltava-lhe a coordenação física para passar no exame de motorista. Ocorreu-lhe uma brilhante ideia. Tinha ouvido falar que a dança havaiana ajudava na aprendizagem da coordenação motora. Decidiu tomar lições de dança. 2 extenuantes anos de lições de hula fizeram o trabalho. Seu corpo agora estava em condição quase perfeita. Passou no exame de motorista. O problema número 1 estava solucionado. Ela se matriculou na Faculdade Estadual de Califórnia, em Fullerton, mas somente como aluno ouvinte. Seu cérebro prejudicado não permitia que ela lembrasse o que lia. Ela lia de novo, sublinhava, tomava notas, decorava as notas. Durante o período da faculdade, ela só conseguiu dormir 3 horas por noite. Mesmo assim, tirava péssima nota. Mas não desistiu. Ano após ano, acrescentou pontos para conseguir o diploma. 13 anos depois da operação, ela completou seu primeiro semestre de faculdade com uma média alta. Sua fala agora está perfeita. Por tentativas e erros, ela inventou técnicas para corrigir seu problema de linguagem. Baseada na experiência de vencer sua própria afasia, ela escreveu a tese para o mestrado sobre o seguinte tema: exercícios que os pais de crianças afásicas podem usar para ensinar seus filhos a melhorarem-se a si mesmos. Dr. Schuller, disse Patty, correndo para mim depois do culto certo dia. Adivinhe uma coisa, consegui meu grau de mestre e vou trabalhar com crianças excepcionais nas escolas públicas. Foi Deus quem o fez, eu sei. Senti-o dirigindo, me impulsionando, me empurrando. Meu Deus pode fazer qualquer coisa. Patty, agora, pratica ativamente a psicologia. Esse é um exemplo de uma persistência de uma pessoa com coragem e confiança, fé em Deus, de que ela podia se restabelecer de uma situação tão difícil como ela estava. É uma lição para todos nós, para que a gente possa ser perseverante naquilo que é importante, nos nossos objetivos, na nossa missão na vida, confiando que a mão de Deus estará conosco, nos amparando, nos fortalecendo para que a gente atinja esses objetivos, mesmo quando eles são difíceis. Que Deus abençoe vocês e ajude nesse sentido de estar constantemente crescendo.